A cena foi montada. Os representantes da OEA para a liberdade de expressão sob a liderança de Pedro Vaca vieram ao Brasil, onde permanecerão até hoje. Houve mobilização do judiciário para abafar as prisões políticas e reuniões com parlamentares para denunciar as arbitrariedades do STF. A pergunta que não quer calar é: e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro? O Jornal da Oeste recebe agora o deputado federal Rodrigo Valadares para conversar com a gente a respeito desse assunto, ele que é o relator da PL da anistia. Boa tarde, deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal da Oeste. Muito obrigada por conceder aqui o seu tempo para conversar conosco. Boa tarde, Geise. Boa tarde, Marina Helena. Boa tarde a todos aí do estúdio. Prazer muito grande estar falando com vocês nessa tarde de hoje. Deputado, a minha primeira pergunta vai no sentido de entender se esse projeto está tendo governabilidade, passabilidade dentro do Congresso, uma vez que desde o ano passado a gente vem aí debatendo a respeito da anistia, uma vez que pessoas estão presas. Nós acabamos aqui de reverberar com a nossa audiência o caso do Daniel Silveira, um dos presos políticos também, embora não fosse em relação ao 8 de janeiro especificamente, mas também aí preso político de todo esse autoritarismo imposto por membros do STF. Então, a minha pergunta é: tem chance de acontecer essa anistia, chances reais, ou tudo ainda está muito no campo do debate? Gês, nós acreditamos que sim. Em que pese, nós acreditamos que sim em relação ao Congresso Nacional. Nós nunca tivemos preocupação em relação aos votos, seja na Câmara, seja no Senado, seja na CCJ. Nós sempre tivemos muita tranquilidade em relação aos votos, porque a gente vê que os parlamentares de direita, a grande maioria dos parlamentares de centro e até alguns parlamentares da centro-esquerda são a favor da anistia. Eles veem realmente como um absurdo essas penas altíssimas, 14, 15, 16, 17 anos de prisão, por participarem de uma manifestação que fugiu ao controle. A gente sabe que ano passado nosso relatório estava pronto para ser votado na CCJ, depois de meses de negociação, de enfrentar as obstruções do governo e da esquerda. Quando o projeto estava pronto para ser votado, no dia que iria ser votado, foi formada a comissão, na verdade, indicada a formação da comissão especial. Nós estivemos durante essa semana com o presidente Hugo Mota, junto com a liderança da oposição, a liderança da minoria, eu como vice-líder tanto da oposição quanto da minoria, e com familiares de vítimas do 8 de janeiro. A esposa do Clezão estava lá, a esposa daquele patriota que também está condenado a 14 anos, com seus 6 filhos, estava lá também. O que a gente viu do presidente Hugo é que ele está muito sensível em relação ao tema. Ele é a favor da anistia, como ele já falou em diversas ocasiões. Mais uma vez, ele reafirmou que é a favor da anistia, que esse tema tem que ser enfrentado pelo Congresso. O Congresso não pode se furtar a enfrentar os temas que são caros à sociedade. Do mesmo jeito que a esquerda traz os seus temas e a gente enfrenta e vota, e graças a Deus ganha no voto, como o aborto, drogas, a questão de invasão de terras. Eu acho que também a direita tem o direito, e o presidente entende isso, de ter a anistia sendo apreciada e que decida-se no voto. O que ficou conversado nessa última conversa esta semana, e nós devemos buscar o presidente Hugo novamente nesta próxima semana, é que vai se encontrar agora qual o formato, qual o modelo a gente vai tramitar a anistia. A gente tem algumas possibilidades. Se vai ser realmente formada a comissão especial, ou seja, os partidos vão indicar os seus indicados para a comissão especial, e aí vai ser formada uma presidência, vai ter um novo relatório, ou se a gente vota na CCJ e vai para o plenário, ou se vai via requerimento de urgência para o plenário. Mas nós acreditamos que a anistia deva ser pautada, o presidente Hugo está comprometido com isso, em fazer essa tramitação, porque o tema deve ser enfrentado. Agora, qual o formato, isso aí vai ficar em ser negociado e conversado com os líderes dos demais partidos, e também, eventualmente, com o STF, com outros poderes que possam ter interesse. Agora, que a anistia é um tema caro a esta casa, ao país. Claro que a gente tem pressa, no que dependesse da gente, a anistia já estava aprovada, mas a gente sabe que existe uma série de interesses que a gente tem que vencer para a gente ter as vítimas do 8 de janeiro que tenham, né, a sua liberdade de volta. Deputado, o senhor afirmou que o golpe de Estado é uma opinião. O senhor fez essa afirmação na Globo News, quando eles te perguntaram ali a respeito justamente dessa PEC. O senhor afirmou que era uma questão de opinião.
uma dos nossos questionamentos, todos nós que trabalhamos com política e vamos vendo ali várias possibilidades, é justamente a opinião do STF ser essa e eles agirem mais uma vez de maneira autoritária e barrarem aí qualquer iniciativa dentro do Congresso em relação a passar ou não a anistia. Por exemplo, quando teve aquele caso de suicídio midiático daquele senhor ali perto dos três poderes, o Alexandre de Moraes veio a público e falou que não tinha mais o debate de anistia no Congresso, de maneira completamente autoritária, legislando, inclusive, no lugar dos senhores, né, fazendo ali o papel de legislador, sendo que ele não está aqui para isso. Então, primeiro eu queria ouvir o senhor em relação ao golpe de Estado ser uma questão de opinião e depois ouvir o senhor a respeito dessa possibilidade que a gente sabe que, infelizmente, é bastante plausível no nosso país, que é de mais uma ação autoritária do STF em cima do Congresso. Olha, se o próprio ministro de Defesa do presidente Lula afirmou que não houve golpe de Estado, quem sou eu para contrariá-lo? Essa sempre foi a nossa opinião. O que houve foi uma manifestação que verdadeiramente fugiu ao controle. Agora, falar em golpe de Estado é um absurdo. Golpe, você precisa de uma liderança, você precisa de poderes articulados, você precisa de armas, tanque nas ruas, você precisa de toda uma infraestrutura para poder dar um golpe de Estado. É até um desrespeito a países que sofreram golpe de Estado você chamar uma manifestação que fugiu ao controle de golpe de Estado. E aí o ministro Alexandre de Moraes mostra-se mais uma vez equivocado, pois disse que o debate estava fora, que não haveria mais debate sobre anistia no Congresso, e nós estamos fazendo debate. A anistia, Geise, é uma prerrogativa constitucional do Congresso Nacional. É o Congresso que concede anistia em momentos de comoção social, de convulsão social, em momentos de clamor social e pela pacificação, é o Congresso Nacional que faz anistia. E aí a gente quer ver se a anistia é aprovada pela Câmara, pelo Senado, ou seja, pelo Congresso Nacional, se o STF vai mais uma vez cometer as suas inconstitucionalidades, as suas arbitrariedades de ir contra isso. Eu realmente acredito que não. Acredito que a anistia passada pelo Congresso, com o voto dos deputados e senadores, terá de ser respeitada, pois será uma afronta em níveis nunca antevistos à Constituição Federal e à prerrogativa do Legislativo. A gente vê que nós temos um judiciário com esteroides totalmente fora do controle, um judiciário que hoje avança sobre o Legislativo, sobre o Executivo, sobre todos os poderes. O STF, que deveria ser uma corte meramente constitucional para dirimir problemas, resolver conflitos entre legislação estadual, municipal e legislação federal, o STF se tornou uma corte recursal e, pior, se tornou um monstro político sem controle. São 11 ministros que hoje legislam, executam, decidem sobre políticas públicas nos estados, nos municípios, decidem se pode invadir uma comunidade no Rio de Janeiro, decidem se o policial de São Paulo vai usar câmera ou não, ou seja, decide se vai poder ter maconha, se vai poder ter aborto, assistolia fetal, fugiu totalmente o controle. O que nós chamamos a responsabilidade do Congresso é para que esse reequilíbrio de poderes seja reestruturado, ou seja, que nós tenhamos executivo, legislativo e judiciário independentes e harmônicos entre si, como preceitua a nossa Constituição Federal. O que a gente vê é que o ministro Alexandre de Moraes, ele dá os seus arroubos autoritários, mas hoje os ventos começam a soprar contra ele. O ministro que antes tinha todo o apoio da mídia, do judiciário, amplo apoio no Congresso Nacional, hoje começa a ver esse apoio cada vez mais se esvaindo. E a gente acredita, eu acredito piamente, que a gente vai ter esse reequilíbrio das forças. Eu acho que é muito importante, o nosso país precisa disso, e a gente não pode viver mais sobre esse autoritarismo judicial. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal pela União de Sergipe, Rodrigo Valadares, conversando aqui conosco sobre o projeto da anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Sua pergunta. Deputado, duas questões assim básicas. A extensão dessa anistia, ela vai se aplicar apenas ao pessoal do 8 de janeiro? De repente vamos ter uma outra anistia, ou ela se aplicará também a um caso Daniel Silveira? Eventualmente pode haver uma outra para o caso do presidente Jair Bolsonaro. Qual é a extensão desse projeto de anistia e se tem possibilidade concreta dele ser aprovado para esse ano ou ainda para 2026, que é o ano eleitoral, e talvez não seja ideal em função das confusões de ano eleitoral? Serrão, obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo final. A nossa expectativa e a nossa luta é para que essa anistia seja aprovada ainda este ano e ainda este semestre na Câmara
dos deputados. Esse é o nosso esforço, esse é o esforço da oposição, esse é o esforço da minoria, esse é o esforço da direita dentro do Congresso. No nosso relatório na CCJ, a anistia ela englobava apenas o dia 8 de janeiro, os fatos imediatamente anteriores e subsequentes, ou seja, as pessoas que estavam envolvidas de alguma forma no 8 de janeiro. Claro que agora existem várias possibilidades dessa anistia ser tramitada dentro do Congresso Nacional. Por exemplo, se for feito se for feita a comissão especial, vai ser elaborado um novo relatório. E esse novo relatório pode mudar a abrangência da anistia. E esse nosso relatório foi baseado em muitas conversas e muito diálogo com os líderes, com os presidentes de partidos, com parlamentares, com o que era possível de ser construído. E fizemos a anistia apenas para o dia 8. Agora, dependendo da forma que o presidente Hugo resolva dar continuidade à tramitação da anistia, você pode ter outras pessoas incluídas, você pode ter um lapso temporal mudado, você pode ter outros crimes incluídos, mas preliminarmente é o 8 de janeiro que a gente está falando.